Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, André. Boa tarde, Deise. Né? Quando a gente vai chegando à reta final, vai diminuindo exponencialmente a quantidade de alunos. Né? Mas fico contente de vocês continuarem aqui. Né? Bem, o que eu ia comentar primeiro? Bom, eu imagino que vocês devem ter feito a prova. Eu espero que todos tenham ido bem, né? E essa semana, basicamente, a gente vai finalizar, né, o conteúdo da matéria com indutância. Né? Depois vai ter equações de Maxwell, mas equações de Maxwell é só juntar a coisa toda, né, e dizer que a lei de Ampère tem uma pequena falha. Né? Mas hoje a gente termina basicamente o conteúdo grosso da disciplina. Né? E costumeiramente a gente dá equações de Maxwell e lei de Ampère normalmente como curiosidade e não costuma cobrar isso em prova. Né? Enfim, então eu vou falar, né, sobre a lição que vocês viram de indutância. Né? Eu não vi o sotaque que está lá essa semana, eu só vi a parte escrita, mas eu acredito que deve ser um sotaque peruano ainda. Imagino. Né? Esse é o sotaque do Michel. Eu fiz um resumão daquilo lá, mas não da forma que está lá, mas na forma que eu costumo apresentar. Né? De fato, é um formato que não está exatamente em nenhum livro, mas é um mix de vários livros que eu gosto. Né? Já deve estar aparecendo para vocês aí. Né? Para evitar problemas com a minha câmera, né? Meu celular parou de carregar, então meu celular está... que eu uso como câmera, meu celular, então ele está um pouco lamentável. Então o que eu fiz foi escanear e compartilhar com vocês, daí não vamos ter problema com câmera. Né? Bem, qual que é a ideia de indutância? Né? Vocês viram lá que quando você tem a lei de Faraday, quando você tem um circuito qualquer e você tem uma variação de fluxo magnético nesse circuito, surge uma força eletromotriz. Né? E eu mostrei para vocês de um jeito um pouco diferente da onde surge essa força eletromotriz. Né? De fato, se você pensar na variação da área, né, como naquele problema com os trilhos, de fato, essa força eletromotriz induzida vem de uma força magnética. Tá? Mas não é em todos os problemas que você consegue ter essa visão. Tá? Então, de fato, toda vez que você varia o fluxo magnético, você vai ter uma variação da força eletromotriz induzida. Né? Como naquele problema lá que você tenta colocar uma espira dentro do campo magnético, e saiu um trocadilho engraçado na aula passada que eu falava que a espira falava não coloca, mas depois que já está lá dentro do campo magnético, ela fala, olha, a inércia da natureza, então não tira. Tá? Enfim, a gente faz essas brincadeiras aí esperando que isso fique gravado aí na mente de vocês a ideia da lei de Faraday e da lei de Lenz. Né? Eu me lembro uma certa vez, a primeira vez que eu dei essa disciplina na UFABC não tinha laboratório, mas como eu sou físico teórico e também experimental, eu fiz mestrado em teoria e doutorado e pós-doutorado na parte experimental de física atômica molecular e lasers, eu gosto muito de unir as duas coisas. Então eu levava os experimentos demonstrativos, e um experimento demonstrativo bem legal que eu levava era um capacitor para as placas paralelas, aí eu carregava esse capacitor, ligava num voltímetro de alta impedância de entrada. Né? Ele tinha até um nome especial, esse voltímetro, não me vem na cabeça. E aí o que eu fazia? Eu carregava ele com 30 volts, e aí eu com a mão abria, aumentava a distância entre as placas, e aí eu transformava o 30 volts em 100 volts. E você via lá no galvanômetro 30 volts ir para 100 volts. Então eu gerava energia elétrica com a mão, energia potencial elétrica com a mão. Né? E eu coloquei uma questão dessa na prova, né? E foi bem engraçado. Eu coloquei, olha, tem um capacitor com uma certa distância, carrego ele, aí sem mudar as cargas, né? Sem mudar a carga do capacitor, eu aumento a distância entre as placas. O que acontece? Né? E aí um rapaz escreveu assim, olha, professor, eu não sei por quê, mas a diferença de potencial aumenta.
Eu não sei porquê, mas eu vi que é verdade. Isso acontece, né? Então, a gente a nossa memória acaba funcionando melhor quando você tem algo visual ou faz outras conexões com o cérebro para você lembrar das coisas, né? Então, acabou saindo, a primeira vez em 12 anos que saiu esse trocadilho, saiu, né? Só em aula online mesmo. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui para a indutância, né? Da onde vem essa história de indutância? Bom, toda vez que eu tenho um circuito fechado e vario o campo magnético, eu vou ter uma força eletromotriz induzida. Mesmo que eu pegar o circuito mais bobo do mundo, que é um resistor e uma fonte, vejam que isso aqui vai dar um circuito fechado. Quando passar a corrente aqui, vai acontecer o quê? Vai ter um fluxo magnético nesse circuito, por mais simples que seja o circuito. Então vai ter o quê aqui? Vai ter um Φb diferente de zero, né? E a pergunta que a gente faz é, será que quando eu ligar essa chave, vai aparecer automaticamente aqui uma corrente I igual a ΔV sobre R? A resposta é não. A corrente inicialmente é nula. Você fecha a chave, o que, que acontece? O sistema vai pensar assim, opa, deixa eu aumentar a corrente. Né? E aí vai aumentar muito o fluxo magnético aqui. Vai aumentar numa taxa muito alta. E aí o que, que a natureza vai falar assim? Opa, não faz isso não. Não gosto que aumente o fluxo magnético. Então vai aparecer o quê? Vai aparecer uma força eletromotriz induzida, que é esse dφB-dt quando eu ligo essa chave. Né? Obviamente, quando o tempo for muito longo, o que, que vai acontecer? Essa corrente vai estabilizar, não vai variar com o tempo, o campo magnético e o fluxo aqui dentro também não vão variar com o tempo, e o que, que eu vou ter? Com um tempo muito grande, né? Nem precisa ser tão grande assim, a força eletromotriz induzida vai ser igual a zero. Por quê? Porque o campo magnético não vai estar variando mais. E aí sim você tem que, depois desse intervalo de tempo, você tem aqui a corrente, de fato, ΔV sobre R, da lei de Ohm. Mas, enquanto você não chega nesse regime estacionário, a gente tem que analisar o quê? Tem que analisar a resposta dinâmica. Né? E como é que eu faço para analisar a resposta dinâmica? Se eu caminhar aqui no circuito, vamos caminhar aqui no circuito. Olha, tá legal não usar papel, né? Eu estava tão acostumado a usar papel, já ia mexer na folha aqui. Se eu começar a sair desse ponto aqui, vocês estão vendo meu mouse? Sim? Sim, não? Sim. Ah, então tá bom. Então aqui o que vai acontecer? Eu vou ganhar uma diferença de potencial ΔV. Quando eu passar pelo resistor, se escrever R aqui, eu vou perder uma diferença de potencial RI no resistor. Então eu vou ter ΔV menos RI mais essa força eletromotriz aqui. Só que essa força eletromotriz aqui ela está no sentido contrário. Ela tem um sinal negativo. Né? Então veja, vamos raciocinar um pouquinho aqui. O campo magnético que eu vou gerar aqui, se você lembrar da lei de Ampère, né, se você pegar cada pedacinho aqui, fizer aquela soma vetorial da lei de Ampère, ele vai estar diretamente proporcional à corrente. Cada pedacinho vai dar uma contribuição. Uma contribuição de todos os pedacinhos são diretamente proporcionais à corrente. Então, quando eu fizer aquela integral da lei de Ampère, a corrente vai sair para fora. Então, o que, que acontece? Esse campo magnético aqui, ele é diretamente proporcional à corrente. E essa força eletromotriz induzida? Ela vai ser diretamente proporcional à derivada dessa corrente. Por quê? Porque ela é dφB dt. E o Φb vai ser integral desse B com a área, né? Ele pode ter um valor diferente em cada ponto aqui, mas quando eu fizer a integral da área, o que, que vai acontecer? Para um circuito fixo, né, a integral que depender do espaço, só vai depender do espaço, não vai depender do tempo. E aí vai sair um I para fora da integral, e aí eu vou ter, a força eletromotriz é menos dφB dt, eu vou ter uma derivada do I em relação ao tempo. No caso geral, eu posso escrever essa força eletromotriz como sendo menos um L, que depende do circuito, depende da geometria, vezes DI dt. Opa, sumiu o DI daqui. Eita, aqui, ó, DI dt. Agora, se eu pegar a equação diferencial ordinária desse circuito aqui, veja que eu estou apresentando um jeitão um pouco diferente do que está lá no Moodle. Né? Eu acho isso aqui muito mais simples e muito mais direto. Tá? Se você pegar a equação diferencial aqui, a equação do circuito, se eu usar a lei das malhas, né?
A soma dos potenciais numa malha, se eu andar pela malha, vai ser igual a zero. Conservação de energia. Eu vou ter o quê? Eu vou ter... Eita, estou indo muito rápido. Estou mais acostumado com folha, pessoal. Então eu vou ter... Ganhei potencial na fonte. Perdi potencial RI no resistor. E eu tenho uma força contra-eletromotriz, que a gente chama, que ela vai estar no sentido contrário, de menos LDI dt. O que significa esse termo menos LDI dt? Né? Isso aí é a resposta do circuito à variação de fluxo magnético, mais diretamente à variação de corrente. Nenhum circuito gosta que você varie o fluxo magnético. Portanto, nenhum circuito gosta que você varie a corrente elétrica. Né? Então, eu tenho essa força contra-eletromotriz aqui induzida, menos L dI dt igual a zero. O que vai acontecer para tempo muito longo? Esse termo aqui vai ser nulo. Né? Esse termo aqui vai ser nulo. Né? E o ΔV, e o I vai se aproximar de ΔV sobre R. Tá? Para tempos muito longos. É sempre importante você analisar o que você espera de um sistema físico antes de resolver a equação diferencial. Senão você fica como um matemático que sabe resolver um monte de equação diferencial. Oh, que legal, sei resolver um monte de equação diferencial. Né? Mas o que significa cada coisa? Não sei. Eu vou colocar uma... Como é que eles chamam? As constantes de integração lá que eu não faço a menor ideia do que seja. Não. Você primeiro pensa no problema e você tenta intuir o que você tem que... o que você espera como resposta. Outra coisa, quando esse L for igual a zero, vejam que ele nunca vai ser igual a zero. Pois todo circuito, né, vai ter um campo magnético associado quando você passa a corrente. Então vai ter um fluxo magnético. Então, por mais brilhante que você bole o circuito, esse L aqui pode ser muito pequenininho, mas ele nunca vai ser zero. Né? Então, o que você espera dessa coisa? Você espera que quando eu ligue a chave, a corrente seja igual a zero e ela chegue no patamar ΔV sobre R. Isso que eu espero fisicamente. Né? Toma uma água aqui. Olho para essa equação aqui e não sei resolver. Quando eu não sei resolver uma equação diferencial, normalmente o que eu faço, quando eu não consigo integrar, o que a gente faz? Quando ele não consegue integrar, a gente deriva. Né? Então, você não tem para onde ir, você não consegue integrar, você deriva para ver o que acontece. Normalmente eu resolvo a equação diferencial assim. Então, olha só, se eu derivar essa expressão aqui, eu espero que a minha bateria não varie com o tempo. Então, esse ΔV aqui vai ser fixo. Então, a derivada dele em relação ao tempo vai ser zero. E aí eu fico com a derivada de I em relação a T e derivada segunda de I em relação a T. Se eu fizer uma mudança de variáveis, eu chamar dI, dt, du, eu fico com essa equação diferencial aqui. E essa equação diferencial aqui é aquela que até a minha avó e a bisavó de vocês resolveriam. Né? Eu não sei se minha avó resolveria isso aqui, ela fez só até a terceira série do primário. Mas não sei, ela era esperta, acho que ela ia resolver isso aqui. Né? Ela ia dar um jeito. Né? Então, quando eu olho para essa equação diferencial aqui, eu consigo fazer o quê? Eu consigo separar as variáveis. Né? Ou seja, eu coloco tudo que depende de U para um lado e tudo que depende do T para o outro. E aí eu fico com du sobre U é igual a menos R sobre L dt. Conclusão, se eu integrar os dois lados aqui, isso aqui vai dar ln, isso aqui vai dar menos R sobre L vezes T, né? Ou seja, o meu U de T é U0 e na menos T vezes R sobre L. Né? A conclusão disso aí é o seguinte, quem que é esse U de T? Esse U de T era a minha DI dt. Faço o passo novamente, integro mais uma vez, levando em consideração meus limites, né, físicos. O pessoal chama isso aí de constraint. Como é que é em português isso aí? Esqueci o nome. Né? Constraint enfim, as bordas, não. Eu esqueci como é que fala em português, vocês lembram? Não? Enfim. Você leva em consideração o que você espera para T igual a zero, né?
e você consegue determinar aqui que o I de T é delta. Você determina a sua constante de integração, sabendo a sua condição inicial. Condições iniciais, condições finais. Isso que são os constraints quando você resolve a equação diferencial. E aí você tem que a I de T vai ser o quê? Delta V sobre R, 1 menos T sobre tal. Desse tal aqui é a constante de tempo do circuito LR. Né? O que é essa constante de tempo aqui? Isso aqui é indutância dividido pela resistência. Vejam que quanto maior for a indutância, mais tempo vai levar para a corrente chegar num patamar, né, que ela deveria. E o contrário aqui, quanto maior for a resistência, né, quanto maior for a resistência, menor é esse tempo. Né? Ou seja, você tem uma dissipação de energia muito forte, ou seja, o teu DI/dt é pequeno, né? A tua taxa de variação da corrente é pequena, por quê? Porque você tem uma dissipação forte. Então, a tua constante de tempo do circuito RL acaba sendo pequena. Tá? Bem, o gráfico dessa coisa aqui, eu fiz meio torto aqui, eu não sei se foi na hora de escanear. Tá? T igual a zero, eu tenho corrente nula. À medida que o tempo vai crescendo, eu vou me aproximando assintoticamente disso aqui. E qual é a força eletromotriz induzida? Se eu pegar isso aqui e derivar em relação ao tempo e multiplicar pela indutância, eu vou encontrar exatamente isso aqui, ó. Menos ΔV, ou seja, está no sentido contrário, né, ao potencial que você aplica, e na menos T sobre tal, certo? É uma exponencial decrescente. Significa o quê? Quanto maior o tempo, menor vai ser a força eletromotriz induzida, porque menor vai ser a taxa de variação do fluxo magnético. Falei bastante. Alguma dúvida até aí, pessoal? Tá tranquilo? Aqui tá tranquilo. Beleza, André, Daisy, tranquilo? O André sempre tem umas perguntas que são difíceis de eu responder. Não, é que eu não consegui ver as aulas antes dessa. Ah, você não conseguiu ver a lição? Eu consegui ver a lição. Eu ia ver, só que aconteceram uns negócios aqui em casa, eu não consegui. Não, tranquilo. Eu sei como é que é. Essa aula aqui que eu preparei para vocês também foi aos apuros, que ontem eu não consegui fazer quase nada. Né? Pandemia é complicado. Então, tranquilo. Mas deu para entender mais ou menos, André, a ideia? Fazer o resumão disso aqui, ó, o resumão da história, é o seguinte. Quando eu tento ligar o circuito, né, vai aparecer um fluxo, vai aparecer um campo magnético e um fluxo. Automaticamente, por causa da lei de Faraday, aparece uma força contra-eletromotriz. Né? E essa força contra-eletromotriz, como esse campo aqui depende diretamente da corrente elétrica, né, essa força contra-eletromotriz, como ela é uma derivada do fluxo, e o fluxo depende diretamente da corrente, ela tem esse jeitão aqui, é um menos um L dI dt. E aqui é só resolver a equação diferencial ordinária. Né? Ela é bem simples de resolver, senão ela não seria ordinária. Né? Os matemáticos deu esses nomes esquisitos, né? Enfim. Muito bem. Acho que a lógica é assim, ó, se a equação é muito fácil, ela é ordinária. Entendi a lógica dos matemáticos. Não, tem um outro. Tem uma outra. Eu acho que eles fazem isso para os alunos lembrarem. Não sei se o matemático tem essa preocupação, mas enfim. Vamos lá para frente, então. Mas a gente tem esse L aqui, ó. Da onde sai esse L? Como é que eu faço para calcular esse L? Né? Vamos dar uma olhada quem é esse L. Ó. Esse L chama-se indutância, né? E, de fato, ele é uma resposta do circuito à variação do fluxo magnético. Mas a gente costuma dizer que é uma resposta do circuito à variação da corrente. Né? Quanto maior é a indutância, mais resistência à mudança da corrente eu vou ter do circuito. Né? É a mesma coisa, isso é uma propriedade semelhante à massa. Quanto maior a massa de um corpo, mais difícil é eu tirar ele da condição de movimento que ele está. Mais difícil é eu colocar ele em movimento e mais difícil é eu parar esse movimento. Tá certo? Bem, a força eletromotriz a gente escreveu como menos L dI dt. Só que, de fato, na lei de Faraday diz que é menos dφb dt. Agora, olhem para isso aqui. Ó. Olhem só para esse lado aqui. Ó. Vocês não conseguem ver minha mão tapando isso. Já sei como eu vou tapar isso aqui. Quer ver? Olha a picaretagem. Eita, deixa eu ver se eu consigo tapar. Esqueçam esse epsilon aqui do lado esquerdo. O que eu tenho aqui? Ó? dφb é igual...
Deixa eu cortar o DI, deixa eu ver se eu consigo cortar o DT ali. Eu faço essa demonstração de um jeito um pouquinho diferente do que está lá no Moodle. Quando você vê no Moodle, André, você vai perceber que o Moodle está seguindo muito o Survey. Tá? Eu sou daquela filosofia, não sigo ninguém. Quem segue está sempre atrás, certo? Mas não é atropelado. Às vezes, se você tenta ir na frente, passa em cima da tua cabeça. Então, é o risco também que você corre. Mas olha só. Então, eu tenho dφb igual a menos LDI. Tá? Se eu multiplicar por dt dos dois lados, fica dφb igual a menos LDI. Daí eu multiplico por dt dos dois lados, né? dφb igual a menos LDI. E daí, como dφb igual a LDI, veja que aqui eu tenho menos com menos, vai dar mais. Se eu integrar do lado em verde, a integral do lado em verde vai ser a mesma integral do lado em azul. Né? Se laranja é igual a banana, integral de laranja é igual a integral de banana. Né? Então eu chego nessa expressão aqui. Né? Aí tem uma coisa esquisitíssima que o Survey faz, que às vezes ele enfia uns N's aqui. Né? Nas notas de aula que eu mais gosto, que é do professor Kenichi, ele também enfia um N aqui. O que acontece? Quando você tem um indutor, né, obviamente o fluxo do campo magnético vai passar várias vezes dentro do condutor. E dependendo do livro que você pega, o Halliday, por exemplo, você vai ter indutância definida como esse jeitão aqui, ó, φB sobre I. E aí o que é a interpretação dele do φB? φB é o fluxo total sobre o circuito. Então o N está embutido dentro desse φB. Então isso aí é uma coisa que vocês têm que tomar um pouco de cuidado. Né? Se eu tenho um solenoide, por exemplo, né, o φB, né, é o fluxo através de todas as espiras. Tá? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado nessa coisa. Tá? Bom, falando em solenoide, né, a indutância mais simples de se calcular é justamente de um solenoide. Né? Por quê? Porque o campo magnético dentro do solenoide... quem não entendeu esse passo aqui, como eu tenho essa equação aqui, φB é igual a LDI, L vezes I. E aí eu isolo L e dá φB sobre I. Tá bom? Bem. Como é que eu calculo a indutância num solenoide? O campo dentro de um solenoide, como vocês viram lá pela lei de Ampère, né? E a gente tentou convencer vocês, o campo dentro de um solenoide ideal é constante. Né? E se você aplicar a lei de Ampère, você vai ver que o campo lá dentro vai ser a constante μ0, número de linhas por unidade de comprimento, ou seja, o número total pelo comprimento solenoide, vezes a corrente. Né? E aí, o fluxo do campo magnético é simplesmente N. Por que N? Ele vai atravessar N espiras. Né? Vezes o quê? B vezes A. O que é B vezes A? É o fluxo do campo em uma única espira, certo? Se eu fizer essa continha, quem que é a área aqui? A área vai ser... eu acho que não preciso colocar πr quadrado aqui, eu posso deixar dessa forma aqui. Então, se eu substituir aqui, vai dar μ0, o N vai virar ao quadrado. Por quê? Porque tem o N que entra no campo e tem o N que entra no fluxo. E aí aparece essa... dependência N ao quadrado. Se você olhar para isso aqui, é como capacitor. Capacitor depende do quê? A capacitância do capacitor depende do quê? Depende do meio e depende da geometria. O indutor é exatamente a mesma coisa. A indutância de um circuito ou de um componente vai depender só do meio, né, que você tem ali, onde está passando o campo magnético, e da geometria do teu indutor. Normalmente você faz indutor com solenoide. Por quê? Porque aí você consegue concentrar o campo magnético numa região pequena do espaço. Tá? Tranquilo até aí, pessoal? Professor, esse L é a indutância? Esse L é a indutância. Né? Tá. Basicamente, André, só uma revisão aqui. De onde é que eu tirei esse L aqui? Ó? Esse L vem daqui, ó. Eu chuto que a minha força eletromotriz é um menos L dI dt, onde isso aqui só depende da geometria. Por quê? Porque o campo magnético depende diretamente da corrente, então o fluxo vai depender também diretamente da corrente. Então, quando eu fizer a derivada do fluxo, eu vou ter, de fato, uma coisa que depende da geometria vezes uma derivada da corrente. Tranquilo? Certo. Ó, e aí, ó, quando eu comparo as duas coisas, ó,
O epsilon obrigatoriamente é da lei de Faraday. E aqui eu disse que dentro do circuito, na força eletromotriz dentro do circuito, força contra a eletromotriz, a gente costuma dizer, é menos um L, que depende da geometria, T e dt. E se você analisar essa expressão aqui, você vê que eu posso escrever φB como sendo L vezes I. Certo? Tranquilo? E aí eu isolo o φB, isolo o L que está aqui e fica o fluxo dividido pela corrente. E isso é algo que não só depende da geometria. Aqui eu mostrei no caso do solenoide que ele não vai depender da corrente elétrica, não vai depender das fontes de potencial, vai depender só da geometria do componente. Ficou claro? Sim, sim. Tranquilo? Então tá bom. Então tá jóia. Só comentando uma coisa aqui com vocês, gente. Cada circuito vai ter uma indutância diferente. Esse aqui é especificamente para um solenoide. Mas o que acontece? Normalmente, quando você coloca... Esse aqui, de fato, um solenoide é o símbolo de um indutor. Né? Normalmente, as indutâncias parasitas, a gente costuma chamar desse nome, as indutâncias parasitas no circuito são como as capacitâncias parasitas. Né? Se você tiver dois condutores, qualquer par de dois condutores tem uma capacitância associada. E qualquer circuito fechado tem uma indutância associada. Mas, normalmente, quando o valor dos capacitores reais que você coloca no circuito e o valor dos indutores reais que você coloca no circuito, né, eles são muito maiores que esses valores parasitas, que essas indutâncias e capacitâncias parasitas. Tá? Bom, vamos lá. Esse aqui, que eu resolvi antes de falar do indutância do solenoide, isso aqui é o caso geral de um circuito resistor-indutor, um circuito RL. Tá? E você vê que eu fiz um gráfico aqui, o circuito RL é parecido com o RC. Né? Só que onde você tem a carga, aqui você tem a corrente. A corrente sai de zero e chega num patamar, certo? Ela chega assintoticamente nesse patamar. Né? Os físicos teóricos vão dizer que nunca vai chegar nesse patamar, não sei o quê. Mas na prática chega. Tá? Na prática, quando você tiver 3 a 4 vezes esse tempo aqui, 4 vezes, né? Esse tempo aqui do característico do circuito RL, que é dado por isso aqui, ó, tal igual a L sobre R, 4 vezes maior que isso aí, você já tem 90 e poucos % da corrente no regime estacionário. Tá? Então, para todos os fins práticos, depois de 4 vezes tal, né, você já tem a corrente no regime estacionário. Bom, voltando aqui, agora a gente vai analisar um circuito LC. Esse é um circuito muito bacana de se analisar. Por quê? Cadê a resistência aí? Isso aqui é um circuito ideal. Obviamente, se eu for fazer um solenoide, eu vou ter que usar um fio. Né? Eu vou ter que enrolar o fio em volta de alguma coisa. Né? As universidades chiques compram um solenoide. A gente na UFABC pega uma caneta e enrola um pedaço de fio. Né? Mas dá para entender muito mais o que é um solenoide com uma caneta enrolada um pedaço de fio do que numa coisa que isso aqui é uma caixa preta. Né? Então, quando você conecta um capacitor com um solenoide, você tem esse esquema aqui. Né? Pergunta que eu faço para vocês. Isso aqui tem... Antes de vocês olharem para essas equações aqui, deixa eu ver se tem como fazer uma gambiarra aqui. Olha só. Tem. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma gambiarra melhor. Não consigo tapar o resto aqui. Não dá para fazer gambiarra tão bem feita. Acho que dá, peraí. Olha só. Já descobri como apagar uma coisa que eu não quero que vocês vejam. Que legal. Né? Muito bem. Tenho só esse circuito aqui. Tem um capacitor carregado com carga mais Q e menos Q. Antes de olhar para qualquer equação, o que vai acontecer quando eu fechar essa chave aí? O capacitor começa a descarregar? O capacitor começa a descarregar. Né? O capacitor começa a descarregar. Se eu pegar um capacitor,
né? Se eu pegar um capacitor e conectar os polos dele, deixa eu ver se eu tenho meu capacitor aqui. Eu sempre gosto de fazer essa brincadeira. Pegar meu capacitor parrudão aqui, né? Deixa eu parar de apresentar para mostrar para vocês. Pegar meu capacitor parrudão, vou. Eu não estou invertendo, não. Né? Peguei meu capacitor parrudo, carreguei ele. A carga se mantém lá. Né? A carga se mantém no capacitor. O que vai acontecer quando eu curto-circuitar os terminais? Vamos pensar aqui, eu tenho elétrons aqui. Se eu curto-circuitar os terminais, o que vai acontecer? Os elétrons que estão aqui vão fluir para cá e vão preencher... Opa, vocês não veem meu dedo. Os elétrons estão aqui, vão fluir para cá e vão preencher, né, as lacunas que eu tenho aqui na outra placa. Tá? E essa energia vai ser dissipada em algum lugar, que eu tenho uma energia acumulada aqui. Tá? Então é isso que acontece aqui. Ó. Eu vou... Espera aí. Uau! Legal, né? Eu adoro fazer isso aqui. Curto-circuitar capacitor. Né? Olha. Ó, então, de novo. Carreguei ele de novo e aqui curto-circuitei os terminais. Então você viu que a energia foi dissipada. A gente viu uma faísca. Mas o que acontece num circuito ideal é o seguinte. Essa energia que eu mostrei para vocês aqui foi dissipada para o ar, eu simplesmente curto-circuitei os terminais de um capacitor. Isso aqui não é simplesmente curto-circuitar os terminais do capacitor. O que vai acontecer aqui? Quando eu fechar essa chave, vai começar a passar corrente aqui. O que acontece quando começa a passar corrente aqui? O que vai acontecer? Se começar a passar corrente aqui, vai começar a ter campo magnético aqui dentro. Campo magnético é campo magnético. Vai começar a ter campo magnético aqui dentro. E uma variação do fluxo magnético. E aí o que o indutor vai falar assim? Opa, tá aumentando o campo aqui, eu não quero que aumente, eu não quero que aumente, eu não quero que aumente. Vai gerar uma força contra a eletromotriz no sentido contrário. Então eu vou descarregar o capacitor às custas de eu estar aumentando o fluxo do campo magnético aqui, certo? E isso vai gerar uma força contra a eletromotriz no sentido contrário. Então a coisa é mais complicada do que simplesmente curto-circuitar os terminais de um capacitor. Se você curto-circuitar os terminais de um capacitor, você dissipa energia. Né? De algum jeito você dissipa energia. Né? Agora aqui é mais complicado. Se eu conectar através do indutor, eu não vou ter onde dissipar energia. A energia que estava armazenada no campo elétrico aqui, de certa forma, vai ser transformada em energia armazenada no campo magnético. Né? Então, é isso que acontece quando você conecta um capacitor com um indutor. Vamos para as equações agora. Epa, não, tem que diminuir esse tamanho aqui. Eu estava diminuindo vocês. Deixa eu compartilhar de novo. Compartilhar minha tela de novo. Vamos lá, isso. Compartilhar. Deixa eu ajustar o tamanho da tela aqui com um tamanho bonito, vai. Agora tá bonito. Então, o que a gente tem que pensar aqui? Acho que daqui a pouco vai aparecer para vocês. O que a gente vai pensar aqui? Em T igual a zero, a carga do capacitor é Qzão. E a corrente é zero. Num tempo T qualquer, como é que eu faço? Eu vou usar o quê? A lei das malhas, conservação da energia. Começo a caminhar aqui. Ganho um potencial Q sobre T. Depois, o que acontece? Quando eu passo no indutor, eu não estou dissipando, eu estou gerando uma força eletromotriz no sentido contrário. Então, eu tenho menos L dI dt igual a zero. Mas lembrem-se, o que é corrente aqui? Como eu tenho um capacitor que está descarregando, se eu definir o sentido da corrente aqui nesse sentido, obrigatoriamente o I vai ser menos, vai ter um sinal negativo, menos a taxa de variação da carga. Veja que a taxa de variação da carga, quando o capacitor começa a descarregar, é negativa. Então, para eu ter uma corrente positiva definida nesse sentido, eu tenho que ter esse sinal negativo aqui. Tá? Menos dQ dt. O que vai acontecer se eu aplicar esse menos dQ dt aqui em cima? Vai acontecer um negócio muito engraçado. Vai dar isso aqui, ó. Vai dar essa equação diferencial aqui. De fato, dI dt é a derivada segunda da carga em relação ao tempo.
Daí, se eu isolar a derivada segunda da carga em relação ao tempo, eu vou ter menos 1 sobre LC, aparece sinal negativo aqui, porque aqui vai ficar positivo, né? Então, eu jogo o Q para o outro lado, fica negativo, então dá menos 1 sobre LT vezes Q. Isso aqui o que, que é? É uma equação diferencial de segunda ordem. Se eu resolver ela, eu encontro o quê? Eu encontro o Q dt. Agora eu pergunto para vocês, onde é que vocês já viram um negócio parecido com esse? Vocês já viram no ensino médio um negócio parecido com esse? Onde é que vocês já viram isso aí? Isso aí não tem cheiro de outra coisa? Sistema massa-mola? Sistema massa-mola. Olha só para o sistema massa-mola. Sistema massa-mola é igual a F igual a Kx. Mas o que é F? F não é massa vezes aceleração? Aceleração é taxa de variação da velocidade, que por sinal é taxa de variação da posição. Então aqui a gente tem o quê? A gente tem a derivada segunda da posição em relação ao tempo, igual a menos aquele constante da massa sobre m vezes x. Né? Então, olha a analogia disso aqui. O que acontece quando eu pego um sistema massa-mola, puxo e solto de uma posição inicial? O que vai acontecer, pessoal? E se não tiver dissipação, se eu não tiver atrito, aquilo vai ficar de infinito. Né? Vai ficar daquele jeito. Aqui é a mesma coisa, olha que louco. Então, essa equação diferencial aqui eu tenho uma constante, um sinal negativo. Aqui eu tenho uma constante, um sinal negativo. Então, aqui eu tenho derivada segunda da banana igual a menos uma constante vezes a banana. Aqui a banana chama Q. Aqui a banana está chamando X. Qual é a solução disso aí? A solução disso aí é movimento harmônico. Né? Se eu pegar essa solução tentativa, os alemães gostam de ser chiques. Então eles nunca vão falar que deram um chute. Um alemão nunca dá chute. Um alemão sempre faz um Ansatz. Então se eu fizer um Ansatz aqui, né? Considere esse Ansatz. Aí ele vai falar assim, das ist ein Ansatz azul. Né? Parece muito mais sério. Não. Se for um brasileiro, eu falo assim, vamos chutar isso aqui e ver o que dá. É a mesma coisa. Né? Só que o cara falando em alemão fica mais chique. E, normalmente, em matemática, você chama a solução tentativa de Ansatz por causa dos alemães. Né? Se o cálculo tivesse desenvolvido no Brasil, ia ser chutão mesmo. Né? Então, você faz um chutão aqui, né, do movimento harmônico, aplica aqui e você vai ver que realmente isso aqui satisfaz essa equação diferencial de segunda ordem. Satisfaz quando? Satisfaz quando esse ômega aqui, essa frequência angular é o quê? Raiz de 1 sobre LC. Isso aqui é uma oscilação harmônica. Né? Bom, se eu tirar a derivada disso aqui, da carga, eu vou ter o quê? Eu vou ter a corrente elétrica. Então eu posso também ter a corrente elétrica em função do tempo. Se eu plotar essas duas coisas, vai acontecer uma coisa muito interessante aqui. Ó. Eu fiz aqui um gráfico, né, na mão mesmo. Né? Em azul, aqui eu estou mostrando a carga em função do tempo. Em verde, a corrente. Vejam que nesse tempo aqui, igual a tal sobre 4, onde tal é o período, né? Tal é o período da oscilação, o que vai acontecer? A minha carga é nula. Em 1/4 do período, a carga é nula. Mas a corrente elétrica é máxima. Então, o que está acontecendo nesse ponto aqui? Toda a energia que eu tinha armazenada no campo elétrico, para onde ela foi? Ela não foi dissipada. Como aqui eu tenho o máximo da corrente quando a carga é nula do capacitor, né, vai acontecer o que aqui? Toda a energia que estava armazenada no campo elétrico começa a fica armazenada no campo magnético aqui quando a corrente é máxima. Né? E vejo que isso aqui é oscilatório. Vejam que não só o capacitor vai para a carga zero, como ele inverte a polaridade. Né? A força eletromotriz do indutor faz o capacitor inverter a polaridade. Né? Então, jamais vocês podem montar significa o seguinte, na prática, quem for trabalhar com circuitos. Você jamais vai poder pegar um cara desse, que é um capacitor eletrolítico, né?
Você pode pegar isso aqui para fazer brincadeiras de explodir capacitor, tudo. Agora, você não pode pegar um cara desse, um capacitor eletrolítico, para montar um circuito LC. Por quê? Quando você conectar isso aqui no indutor, a indutância vai forçar num tempo igual a metade do período, né? Vai forçar num tempo igual a metade do período, você inverter a carga. O que era mais que vai virar menos que. Tá bom? Então, nunca use um capacitor eletrolítico junto com o indutor, né? O resultado não vai ser bom. Vai dar um boom, né? Vai dar um cabumzinho legal, né? Que você não pode inverter a polaridade do capacitor eletrolítico por causa da constituição dele, né? O jeito que ele é formado, o jeito que ele funciona. Bom, então você tem essa oscilação aqui, você tem essa inversão de carga, e toda vez que eu estou no máximo ou no mínimo de carga, eu estou num zero de corrente. O inverso também é verdadeiro. Toda vez que eu estou no máximo ou mínimo de corrente elétrica, né? Se a corrente elétrica está ou nesse máximo ou nesse mínimo aqui, que é a corrente elétrica indo para o outro sentido, vejam que louco, ó, o capacitor carregado, descarregou, inverteu a carga. A inversão da carga fez o quê? Fez a corrente mudar de lado, né? Então começou a descarregar para o outro lado. E aí estou no máximo para o outro lado. Daí a carga vai para zero. Esse aqui é um período completo de oscilação desse sistema massa-mola elétrico. Isso aqui é um sistema massa-mola elétrico. Nada mais, nada menos que isso. De fato, os primeiros relógios eletrônicos eram baseados nesse princípio. Você pegava um capacitor, né, feito de quartzo, né, conectava no indutor muito com um comprimento e número de espiras muito bem determinado, e aí você tinha um período de oscilação extremamente bem determinado. E é assim que começou os primeiros relógios eletrônicos, né, hoje em dia. Né? E o teu relógio de pulso funciona, o teu relógio dentro do computador, o teu relógio dentro do celular, funciona por um sistema LC, um indutor com capacitor. Né? Então, por mais sofisticado que possa parecer os relógios de hoje em dia, eles são um sistema indutor-capacitor. Tá? Obviamente, hoje em dia, as coisas são um pouco mais sofisticadas. Né? Você tem um pouco de variação desse ômega aqui, ou seja, do período de oscilação, que está relacionado com o L e com o C, com a temperatura, com pressão atmosférica, mas essa oscilação, essa variação é muito pequenininha. Mas a gente tem daí relógios atômicos que dão o tempo pela internet, que você, de tempos em tempos, você faz a calibração com esses relógios. Tá? Obviamente, os sistemas reais, o que acontece? Nos sistemas reais, eu não consigo ter um indutor conectado com um capacitor completamente sem resistência. Sempre vai ter uma resistência elétrica aqui, por menor que seja. Mas a gente não consegue tratar, pelo menos no nível que vocês estão, do circuito RLC. Mas o que acontece se eu colocar um resistor aqui? Eu vou ter a oscilação, só que a amplitude da oscilação vai cair com o tempo. Então, como é que a gente faz em sistemas reais? A gente acopla o capacitor com o indutor para ter exatamente aquele período, aquela frequência específica, e aí o que acontece? Com o tempo, isso vai perdendo energia. Aí você realimenta o sistema. É como um balanço. Né? Você está balançando num balanço, com o tempo, teu período de oscilação vai diminuindo. A menos que tenha alguém lá atrás para te dar um empurrão. Mas esse empurrão tem que ser em fase. Se o cara te der um empurrão quando você está... Ao invés de te dar um empurrão quando você está indo, ele te dá um empurrão quando você estiver vindo, né? Da interferência destrutiva. Então, esse empurrão tem que ser em fase. Né? Mas é assim que funcionam os relógios, e é assim que funciona também sincronia de rádio. Né? Você tem lá a sua antena, que ela tem uma área, e essa é um circuito fechado, a antena, e a área você tem as ondas eletromagnéticas, mas o importante da onda eletromagnética é o magnético aí. A variação do fluxo magnético dentro da antena vai gerar uma força eletromotriz, e aí você vai captar isso, vai transformar isso em um sinal, né, uma diferença de potencial que varia com o tempo. Só que isso aí você está pegando todo mundo, você está... É como na Enterprise, transmitir em todas as frequências. Transmitir em todas as frequências é uma tremenda bobrinha. Você vai estar transmitindo um ruído branco. Mas o que acontece? Você tem várias frequências
no ar, ondas eletromagnéticas aqui no ar. Para sintonizar isso, o que você faz? Você passa o teu sinal, que varia com o tempo, por um circuito LC, e aí a saída do circuito LC vai ser o quê? Vai filtrar só o que está na frequência de ressonância. O que não tiver na frequência de ressonância, ele joga para o terra. Né? De fato, é um pouco mais complicado que isso aqui. Tem uma ligação para o terra, tal, mas o espírito de filtro de frequência é um circuito LC. Tá? E um filtro passa-banda. E aí você filtra aquela frequência, e aí você lida com aquela frequência, você vê se tem amplitude que varia com o tempo, você sintoniza a M, ou se você vê se tem uma pequena variação na frequência, que é o modulação FM, tá? Aí tem uns detalhes técnicos assim, em relação a isso aqui. O teu celular também funciona desse jeito. Você se comunica com a torre numa frequência específica, né? E como é que o teu celular consegue ver só a frequência da torre? Você tem a antena, né? A antena do teu celular você hoje em dia não vê. Eu sou da época, meu primeiro celular que eu comprei tinha uma anteninha, né? Acho que isso aí vocês eram crianças ou nem eram nascidos, né? O celular era o primeiro celular era só para você conversar com alguém, você discar e falar com a pessoa, né? Parece bizarro, mas celular servia para isso, né? Servia também para mandar SMS, só isso, né? E tinha uns joguinhos muito bobo que você, né? Que você podia jogar no celular naquela época. Mas o jeitão dele se comunicar com a torre é exatamente igual hoje em dia. Ele pega por uma antena e filtra o sinal através de um circuito LC, sintonizado para deixar passar só a frequência de comunicação com a torre. Tá? Bem, e desse jeito aqui também funciona gerador de frequência, né? Ele se comunica com a torre, ele tem um gerador de frequência, e para gerar a frequência, uma frequência específica, ele tem o que lá dentro? Ele tem um circuito LC, né? Faz tempo que eu não desmonto o celular. Deixa eu ver aqui se dá para ver. Eu vivo desmontando coisa. Deixa eu ver se dá para ver aqui dentro. Eu pego os celulares velhos para ver como é que eles funcionam. Deixa eu ver se eu tenho aqui um circuito aberto para mostrar um indutor para vocês. Não, isso aqui é a bateria. Tá. Isso aqui é um circuitinho. Deixa eu ver aqui. Antigamente eu conseguia ver onde estava o indutor. Hoje em dia está tudo tão pequeno que você não vê onde está mais o indutor. Tem que pegar um celular velhão para ver isso. O indutor eu não estou conseguindo enxergar aqui. Mas eu tinha um celular bem velho mesmo, que eu conseguia ver onde estava o indutor ali. O indutor e o capacitor. Os de hoje em dia é tudo muito pequenininho. Né? O que é isso aqui? Isso aqui isso aqui é a antena. Isso aqui é a antena do celular. Ele vai em volta do celular todo, e aí ele, por indução eletromagnética, ele capta o sinal da antena da torre, tá? Emitido pela antena da torre. Tudo bem, pessoal? Bom, eu só dei umas aplicações aí. Professor, oi. Só para meio que confirmar se eu entendi. Esse circuito LC. Uhum. Ele vai, por exemplo, o capacitor está carregado, aí ele descarrega. Certo. Ele uma direção. Aí ele carrega de novo para outra direção, aí ele fica mudando a direção da corrente. Exatamente, André. Olha só o que vai acontecer. Ó. Ele está mais Q e menos Q aqui, né? Uhum. Ele vai começar a diminuir esse Q até zerar. Mas o que vai acontecer quando ele zerar? É uma coisa bem engraçada. A corrente vai estar no máximo nesse sentido aqui. Então, o que significa que a corrente está no máximo nesse sentido aqui? Vai começar a carregar para o outro lado. Esse lado aqui, ó, você está conseguindo ver meu mouse? Tô. Esse lado aqui à esquerda vai começar a ficar positivo. E esse lado aqui à direita vai começar a ficar negativo. Até que haja uma inversão completa, mais Qzão aqui e menos Qzão aqui. Aí a corrente zera. Aí ele começa a descarregar de novo para o sentido contrário. É muito louco, né? Mas é isso que acontece. Não? Tá bom. É isso que acontece. É uma pena que a gente não tenha um laboratório aqui, que a gente está longe da universidade, que é legal mostrar como essas coisas acontecem, conectar um capacitor real no indutor real, e você vê que a coisa realmente funciona. Né? Mas você entendeu o espírito, é por isso aí, é por aí mesmo. Bom, mas aqui eu coloquei uma pergunta, né? Para onde foi a energia armazenada no capacitor? Né?
você vai ver que a corrente máxima, aqui, ó, a corrente máxima ocorre quando a carga é nula, né? Mas se você pegar essa expressão aqui da corrente, ó, se você pegar essa expressão da corrente, quando ela vai ser máxima? Quando o ômega-t for igual a π sobre 2. Então, a corrente máxima é igual àquela carga inicial que você tinha dividido por raiz de LC. Né? Então, você consegue fazer essa análise aqui. A corrente máxima vai ser igual à carga inicial dividido por raiz de LC. E olha aqui o que acontece quando você tem a corrente máxima. Você vai ter o campo magnético máximo aqui, né? E também fluxo de campo magnético máximo. Qual é a interpretação dessa geringonça? A energia que estava armazenada no campo elétrico saiu do campo elétrico, mas continua no sistema e está sendo armazenada no campo magnético. Né? É uma interpretação meio louca, mas é assim. Né? E a gente pode determinar essa energia no campo magnético. Né? A energia que a gente tinha armazenada no capacitor, né? A energia armazenada no capacitor é isso aqui, não sei se vocês lembram. Opa, deixa eu falar em energia, está dizendo que vai acabar a bateria do meu laptop. Está 2%. Ó, conectei na fonte. Vai aparecer aqui, tá? Ih, não. Pronto, não vamos se desligar. A energia armazenada no capacitor é a carga dele ao quadrado dividido pela capacitância, metade disso. A energia total do sistema tem que ser conservada. Ou seja, a energia total vai ser a energia armazenada no capacitor mais a energia armazenada no indutor. Isso tem que ser uma constante. Né? Isso tem que ser uma constante. Se eu pegar um tempo que é igual a 1/4 do período, a carga é zero. Né? Se a carga no capacitor é zero, toda aquela energia que estava armazenada no capacitor foi para o indutor. É esse o jeito que a gente consegue calcular a energia armazenada no indutor. Né? Então vamos lá. Ó. A energia armazenada no indutor nesse instante de tempo vai ser a energia inicial que estava no capacitor, ou seja, meio da carga inicial ao quadrado dividida por 2. Se a gente pegar a relação entre a carga máxima, né, e a corrente máxima, a gente consegue mostrar isso aqui. Ó, né? Isso aqui é válido para qualquer I. Vocês veem aqui que eu fui descendo a montanha, ou foi quando eu escaneei tudo torto. Né? Mas a gente consegue mostrar que a energia armazenada no indutor vai ser metade da corrente ao quadrado vezes a indutância. Né? Você vai vendo que o jeito que está feito lá no Moodle é diferente. Né? Mas eu costumo fazer as coisas do jeito que é mais lógico para mim. Né? O Survey faz a coisa que o jeito é mais lógico para ele. Né? E pode ser que o jeito que você acha mais lógico não é nem o meu jeito, nem o do Survey. É um terceiro jeito. Né? O que eu fiz? Resumão. O que eu fiz para encontrar isso aí? Eu peguei um capacitor carregado, eu sei calcular a energia de um capacitor carregado. Aí conectei esse capacitor no indutor. E aí, num tempo que eu sei que a carga do capacitor é nula, eu calculo a corrente. Então, o que essa corrente elétrica está fazendo? Ela está gerando um campo magnético dentro do indutor e eu posso dizer que a energia que estava armazenada no campo elétrico foi transferida para armazenamento no campo magnético. Né? E aí, encontrando a relação entre a carga máxima do capacitor e a corrente máxima no indutor, eu encontro a energia armazenada no campo magnético para qualquer corrente que passa pelo indutor. Tranquilo, André? Veja que isso aqui independe da capacitância. Isso é em qualquer circuito ou no circuito LC? Não, eu estou pegando um circuito específico LC para determinar a energia armazenada no indutor. Agora, se você tiver um indutor em qualquer circuito, está passando corrente, a energia que está armazenada nele é isso aqui. Tá bom? Uhum. Então tá bom. Eu só usei o circuito LC para encontrar essa expressão. E agora a gente vai pegar essa expressão. Vocês lembram quando a gente achou energia armazenada num capacitor, aí dividiu pelo volume e encontrou a densidade de energia no campo elétrico? Né? A gente fez isso. A gente pode fazer a mesma coisa aqui. Ó. A gente pode pegar um solenoide, né, que eu sei bem qual é a indutância, e calcular a energia armazenada no campo magnético. Eu vou pegar o quê? Eu vou pegar exatamente essa expressão aqui em vermelho que eu acabei de determinar. Né? Pô, já descobri que não adianta ter canetinha laranja. Quando você escaneia, ela aparece vermelho. Né? Então vamos lá. Então eu tenho esse meio de I ao quadrado vezes L. Se eu pegar o L do solenoide, vai acontecer uma coisa muito engraçada. Né?
eu vou encontrar essa expressão aqui, e se eu lembrar que o B é dado por isso, se eu der uma chacoalhada, olha o que acontece. Eu encontro esse valor aqui, meio de B ao quadrado vezes μ0, vezes o volume do solenoide. Ou seja, eu posso definir, né, uma densidade de energia armazenada no campo magnético, né, do mesmo jeito que eu posso definir, usando o capacitor, eu posso definir uma densidade de energia armazenada no campo elétrico. Né? E vejam que a expressão é muito parecida. No caso do campo elétrico, a gente tinha meio de E ao quadrado sobre ε0, ou meio de ε0 vezes E ao quadrado. Aqui é muito parecido, isso aqui dá meio de B ao quadrado sobre essa constante μ0, tá certo? Então, essa é a energia armazenada no campo magnético. Obviamente, se você mudar o meio, né, vai mudar essa densidade de energia. Né? Normalmente, você tem meios com μ maior do que μ0, e aí, para o mesmo campo magnético, você vai ter uma densidade de energia menor no meio. Tá joia, pessoal? Bom, o que eu tinha para conversar com vocês hoje é isso. Tem vários probleminhas diferentes e interessantes, tanto na lista, mais na lista de revisão, viu? A lista de estudo, eu percebi que tá uma mistura com... Tem alguns problemas misturados com lei de Faraday, né? Mas é uma lista bacana de vocês fazerem para você relembrar a lei de Faraday, e a lista específica de indutância é a lista de revisão, né? Que tem vários probleminhas interessantes, tá certo? Tem um probleminha em particular que é o problema 6, se eu não me engano, né? Que você tem um tanque, e esse tanque está preenchido até um certo ponto com líquido, né? É um problema que você levantou uma dúvida, acho que ontem ou anteontem, Vinícius, né? E eu estou analisando a resposta que está lá no Moodle, e eu concluí que a resposta lá no Moodle está com um errinho, né? Então a gente vai consertar isso aí lá no Moodle, tá? Você, de fato, não pode considerar aquilo como dois solenoides em paralelo, como a resolução estava considerando. Aquilo é só um solenoide, mas você tem uma região uma região do espaço com um campo magnético e outra região do espaço com outro campo magnético, mas é tudo dentro do mesmo solenoide. Né? O professor que bolou aquela questão, de fato, ele pegou num livro, né? Ele pegou uma resolução que eu cheguei à conclusão que é falha, conversei com outros professores, e a gente também chegou à conclusão que o que faz mais sentido é considerar realmente o problema do jeito que ele é. É um único solenoide com duas regiões, e a gente encontra uma resposta que faz mais sentido. Né? E eu descobri uma resolução de um professor da China que bate exatamente com a minha. Então, enfim. Mas a gente vai estar consertando isso aí no Moodle ainda, não sei se hoje ou no máximo amanhã. Tá? Então, tomem cuidado quando vocês forem fazer o exercício 6, né? É só um solenoide, não são dois solenoides, não são dois solenoides em paralelo, não são dois solenoides em série, é um único solenoide que você tem que tratar como um único indutor. Tá? Calcular o fluxo do campo magnético, dividir pela corrente para encontrar a indutância. Tá? Então, tentem fazer a lista de revisão, principalmente. A lista de estudo é relativamente simples, tem poucos problemas reais de indutância, é só para você revisar um pouco de lei de Faraday, lei de Lenz e um pouquinho de indutância. A lista de indutância mesmo é a lista de revisão, né? E a gente vai tratar pormenorizadamente ela na quinta-feira. Eu vou passar exercício por exercício para ver se vocês entenderam ou têm alguma dúvida. E tentem trazer dúvidas também fora dessa lista de exercícios. Você pegar alguma prova antiga da UFBC ou da outra universidade, traz que a gente tenta resolver. O pior que pode acontecer é eu falar para você, esse problema é muito interessante, o que significa que eu não tenho ideia como resolver e vou tentar estudar o problema. Tá bom? Bom, gente, eu vejo vocês então na quinta-feira, tá bom? Professor, Oi. Professor. Na lista de revisão está falando sobre indutância mútua. Então, esqueça a palavra mútua, né? De fato, ele tem dois solenoides. O que é indutância mútua? Quando você tem dois indutores em contato,
né? Por exemplo, um transformador. Você tem 2 indutores em contato. Então, você passa a corrente por um, você tem a resposta pelo outro. Mas, à medida que começar a passar a corrente nesse outro, ele vai gerar um campo magnético que vai interferir no primeiro e gerar uma força eletromotriz. Então, basicamente, é a mesma coisa. Então, o epsilon é igual a menos L di dt. Quando você tem um único solenoide, quando você tem 2 solenoides, você tem uma indutância mútua, onde você tem L e você coloca o M, que é o indutor mútuo dos dois. Mas a ideia é exatamente a mesma. Tá? A ideia é exatamente a mesma. Tá? Teve alguns professores que quiseram tirar essa questão da lista, daí ele falou, não, a indutância mútua resolve exatamente do mesmo jeito, deixa lá que algum aluno vai perguntar e aí a gente explica o que é indutância mútua. Tá certo? Mas basicamente é isso, Vinícius. Quando você tem um único indutor, você tenta passar corrente nele e ele tem uma resposta contra a variação da corrente. Indutância mútua é quando você tem 2 circuitos acoplados. Você tenta passar corrente em um e aí gera um campo eletroinduzido no outro, gera uma corrente induzida que interfere normalmente no primeiro. Mas é basicamente onde está escrito indutância mútua. Se você tirar a palavra mútua, é a mesma coisa. Tá joia? É só a conversa de um circuito com o outro. Tá bom? E a gente não pede para vocês calcularem indutância mútua, porque calcular indutância mútua dá um pouco mais de dor de cabeça e está fora do escopo aí da disciplina. Tá bom? Dá para calcular, claro, mas é um pouquinho chato calcular isso aí. Precisa um ferramental matemático um pouco mais avançado do que vocês têm. Não muito avançado, mas um pouquinho mais. Tá bom, gente? Bom, eu vejo vocês, então, na próxima quinta-feira. Eu espero dúvidas até lá, tá bom? Até lá, então, pessoal. Tchau, tchau. Até quinta, professor. Boa semana. Vocês também. Tchau, tchau. Tchau, professor.